obedecermos o pecado, ainda que dizemos ser servos de Deus, mentimos, porque na verdade somos servos do pecado. Jesus ele foi bem claro quando ele disse isso, todos conhecem, 8:34, quando ele disse que todo aquele que vive na prática do pecado, ele é servo do pecado. E Jesus falou isso para os judeus que se gabavam, batiam no peito e se achavam, que por serem filhos de Abraão eram o suficiente, e então eles tinham como servos de Deus. E aí quando Jesus falou para eles conhecerem a verdade, e a verdade iria os libertar, e que se o Filho os libertasse, verdadeiramente eles seriam livres, eles quis matar Jesus, porque eles se achavam muito justos, se achavam muitos autênticos servos de Deus. Mas, repito a dizer, nós somos servos daquilo que nós obedecemos. E mais uma pergunta para todos nós que aqui estamos: que tipo de servos somos nós? É bem verdade que você já deve ter tirado a sua conclusão, consigo mesmo, você está dizendo: eu sou servo de Deus. Mas então vai outra pergunta: que tipo de servo é você? Que tipo de servo sou eu? Que tipo de servo somos nós? A Bíblia nos fala de vários tipos de servos, e eu quero falar aqui de alguns tipos de servos que nós encontramos na Bíblia. Vamos ver se eu consigo falar de pelo menos 3 tipos de servos. É bem verdade que existe muito mais. Lucas capítulo de número 19. Aqui Jesus nos conta a parábola de 10 servos, mas eu quero falar só de 3. Vamos ver se eu consigo falar de 3 tipos de servos aqui. Capítulo 19 de Lucas, versículos de número 11 aí. A parábola dos 10 servos e das 10 minas. Diz aí a palavra do Senhor: ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. E disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Versículo 13: e chamou 10 servos seus. Quantos servos? 10. Deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Muito bem. Versículo 15: e aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos. Quantos eram? 10. A quem tinha dado dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado
Engraçado que todo mundo quer ser o primeiro, né, irmãos? Todo mundo quer ser o primeiro, não é assim? Mas para ser o primeiro, meus irmãos, requer muito esforço, muita dedicação. Quando se fala de coisas espirituais e de reino dos céus, mais esforço ainda. Mas muito bem, e veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Versículo 17. E ele me disse: bem está, servo. O que diz aí? Servo bom. Porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Então aqui está o primeiro tipo de servo que eu quero comentar um pouco com os irmãos. É bem verdade que às vezes, quando eu te perguntei que tipo de servo é você, às vezes você ou eu, nós, quem sabe nós achamos que somos bons, né? Os melhores. Mas então diz que o primeiro ele chega para prestar conta e diz: mestre, eu recebi uma mina, mas com esta mina eu consegui 10. Então com a que ele ganhou 11. Quando o seu senhor ouviu isso, o senhor ficou muito contente. Ele disse: bom está, bem está, servo bom e fiel. Porque no mínimo fosse fiel, sobre 10 cidades terá autoridade. Que promoção ele deu. Mas então, meus irmãos, qual é a nota que nós podemos dar para este servo bom aqui? Quantas cidades ele ganhou? 10. Então, nós podemos dizer que o servo bom é o servo de nota 10. Sim, quantos concordam comigo? O servo bom é o servo de nota 10. E o servo bom, ele se espelha em Jesus. Jesus, o Senhor que se fez servo, e por se fazer servo, tornou-se Senhor de tudo. Então o servo bom, ele se espelha em Jesus. O servo bom é aquele que é, como diz lá na minha terra, ele é pau para toda obra. O servo bom, ele é voluntário. Ele está pronto para servir a qualquer momento. Ele está pronto para fazer a vontade de Deus a qualquer dia, a qualquer hora. Ou com sol escaldante ou debaixo de temporal. Ele é o servo bom. Ele é o servo nota 10. Ele está pronto para servir. E ele visa uma única recompensa: aquela que vem do alto.
aquela que vem do Pai das luzes. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, aqui está o primeiro tipo de servo. Servo nota 10. Qual é a característica do servo bom? É a fidelidade. Jesus disse: servo bom e fiel. Foste fiel no mínimo, no muito eu te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Então a virtude do servo bom é a fidelidade. E Paulo ensinou. Paulo diz: gente, vocês que têm patrão, na presença faça bem, mas na ausência faça bem também, como se fora para agradar ao Senhor. O servo bom é o servo fiel. Tanto faz ter o lei como não, tanto faz ter um líder bom como não, ele é fiel. Ele faz para agradar o seu Deus, o seu Senhor. Glória a Jesus. Então ele é fiel. É a virtude do servo bom. Ele é fiel em tudo. Como Deus várias vezes deu testemunho de Jó. Deus deu testemunho de Moisés. E chegou a dizer: não há ninguém entre vocês como meu servo Moisés, que é fiel em tudo. Como deu testemunho de Davi, diz: olha, não há ninguém como meu servo Davi, que é fiel na verdade. Servo nota 10. Aleluia. O servo fiel. Meus irmãos, Jesus disse que se nós não conseguirmos ser fiéis nas coisas mínimas, quem vai nos confiar as muitas? Jesus disse que se nós não conseguirmos ser fiéis nas riquezas deste mundo, quem vai nos confiar as verdadeiras? Irmãos, e às vezes nós ficamos chocados, às vezes nós ficamos escandalizados, às vezes as pessoas batem no peito e dizem: eu sou um autêntico servo de Deus, mas o testemunho dele lá fora não condiz com aquilo que ele fala. De quem você serve? E que tipo de servo nós somos? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Diga para o seu irmão aí: Jesus te chamou para ser servo. Aleluia! Jesus te resgatou da escravidão e te fez servo para você servir e servir bem. Aleluia! Agora, como é que nós vamos ser o servo bom? Não é brigando com ninguém. Os discípulos queriam sair logo na porrada para ver quem que era o melhor, não era assim? E já estavam discutindo entre eles para ver quem era o melhor. Para ver quem era o melhor. Jesus pega uma criança inocente, porque as crianças de hoje em dia também têm muitas maliciosas, que precisa de uma varinha, meu pai. Jesus pega uma criança inocente, Oh, Deus da misericórdia.
E Jesus coloca em pieles. E Jesus diz: quem não se converter como esta criança, quem se tornar humilde como esta criança, de maneira nenhuma vai ver o reino dos céus. E aí Jesus diz: olha, quem quiser ser grande de vocês, que seja menor. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Meus irmãos, não podemos esquecer o que Jesus disse: e há primeiros que serão os últimos, mas os últimos serão os primeiros. Diga para o seu irmão aí: a roda gira. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 25, 21, Jesus diz para o servo fiel: venha estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Vale a pena ser um servo bom. Aleluia. Mateus, meus irmãos, 24, versículo 45. Versículo 45. Jesus diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo. Versículo 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Aleluia. Tem gente que diz: mas outro tempo eu fui fiel, me frustrei, me decepcionei. Não, irmão, volta para o seu posto, volta para a sua posição, volta para o lugar que Jesus te colocou. E ele diz que bem-aventurado é o servo que, quando ele voltar, achar servindo da mesma forma que ele designou. Aleluia. Glórias ao Senhor. Servo fiel, um servo bom. Mas também, ainda em Lucas 19, nós encontramos mais um servo. Nós encontramos mais um. Nos versículos aí, meus irmãos, de número 18 e 19, aí vem o segundo. O segundo servo, ele vem prestar conta. O resultado do primeiro é muito bom e positivo. Aí vem o segundo servo. E aí Jesus diz, versículo 18 e 19, veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. Versículo 19: e a este disse também: sê também sobre 5 cidades. Mas não chamou de servo. Chamou